Então, sou policial há cerca de 10 anos numa pequena cidade em Massachusetts. No geral, tem sido estressante, mas um trabalho gratificante. Não é pelo salário, mas porque sei que estou fazendo algo certo para a minha comunidade. A cidade onde trabalhava era uma pequena cidade chamada Cidade da Província, uma daquelas cidades bem na praia, ao lado da Capa. Tem uma população de cerca de 3.000 pessoas e, normalmente, nunca tinha muitas chamadas, já que a cidade era conhecida por ser uma das mais seguras. O máximo que acontecia eram roubos ocasionais ou arrombamentos. No entanto, como diz o ditado, você não sabe o que o amanhã trará. Essa citação é a definição exata do que aconteceu numa primavera. Este é um dos mais assustadores e inexplicáveis chamados que já atendi. Isso quase fez meu estômago embrulhar. Isso aconteceu em um mês de abril, enquanto eu monitorava as estradas. Recebi uma ligação sobre gritos vindo da praia. Isso foi estranho, porque nunca recebia chamadas da praia. Imaginei que fosse um relatório de alguém mordido por um tubarão precisando de ajuda. Temos muitos tubarões nesta época do ano, e às vezes precisamos fechar as praias. Então, fui direcionado para a área da praia, onde vi um grupo de banhistas filmando e apontando para algo na água. Saí do meu carro de patrulha e fui até as pessoas assistindo a algo balançando na água. Da minha perspectiva, parecia uma pequena boia, mas à medida que me aproximava, percebi que era a cabeça de um homem. Quem quer que fosse estava claramente inconsciente enquanto as ondas o empurravam para a costa. No segundo em que chegou, fui imediatamente preenchido com uma sensação de pavor e confusão. Era o corpo de um homem na casa dos 20 anos, usando calças cargo e uma jaqueta de couro. Não havia sangue, nem sinais de hipotermia ou qualquer coisa que sugerisse como ele morreu. Na verdade, parecia que ele estava morto no máximo há 1 ou 2 dias. Eu disse a todos para recuarem enquanto eu realizava RCP, caso ele estivesse vivo. No entanto, não havia pulso, e foi quando o backup chegou junto com um detetive. Agora é aqui que tudo realmente começa a ficar estranho. Em um ponto, revistamos sua jaqueta e em um dos bolsos havia um pequeno saco ziplock de algum tipo. Dentro, havia o que parecia ser um pedaço de papel dobrado com letras escritas nele. Uma vez desdobrado, ficamos todos perplexos com o contexto da página. Eram apenas um monte de letras e símbolos embaralhados juntos em linhas separadas do papel. Só então percebemos que estávamos olhando para algum tipo de cifra. Parecia um jargão total à primeira vista, mas sabíamos que havia pessoas no FBI especializadas em quebrar códigos e enigmas. Muitos de nós que estávamos no local acreditavam que a cifra poderia nos dar uma dica sobre o que realmente aconteceu com esse homem. Naquele ponto, obviamente, tivemos que fechar a praia e até impor um toque de recolher nesta seção de Provincetown. O corpo foi recuperado, onde uma autópsia foi realizada. O mais assustador foi que a autópsia não conseguiu identificar a causa real de sua morte. Eventualmente, a cidade concluiu que sua morte foi por causas naturais do oceano. Não muito tempo depois, rumores malucos começaram a se espalhar pela cidade. Alguns especularam que ele se afogou, outros acreditam que foi assassinado. Houve até alguns que pensaram que o satanismo era o culpado. Isso levou muitas pessoas a acreditar que havia um serial killer na cidade, um assassino nas praias. Outra teoria mencionada foi que este incidente estava de alguma forma ligado ao caso da Dama das Dunas. Para aqueles que não sabem, esse é um caso semelhante que ocorreu na mesma cidade na década de 70. Embora não houvesse evidência de que os 2 casos estivessem vinculados, não podíamos aceitar o risco de um assassino por perto, razão pela qual as praias foram fechadas. Até onde sei, o FBI e os analistas ainda não decifraram esse código e o que ele significava, mesmo com programas de computador avançados. Já se passaram alguns anos, mas esse caso ainda me assombra. Cada vez que penso nele, mais perguntas surgem na minha cabeça sobre o que realmente aconteceu. Como ele morreu? Por que ele tinha uma cifra codificada? E que tipo de enigma seria revelado se fosse resolvido? Isso ainda me assusta até hoje.
Sou policial na Carolina do Sul e tenho feito isso desde que estava por perto dos 30 anos. Tem sido estressante, mas também uma experiência alegre. No entanto, não é um trabalho nada emocionante, como a maioria das pessoas pensaria que é. Não vou divulgar o nome da verdadeira cidade onde morei, mas era uma daquelas cidades que não eram muito seguras, mas também não eram perigosas demais. Eu estaria na maior parte do tempo fazendo turnos noturnos, onde as chances de crime ligeiramente aumentavam. Na maioria das vezes, recebia principalmente ligações de pessoas furtando em lojas e talvez até arrombamentos ocasionais de vez em quando. Já recebi várias ligações que precisavam lidar com esses dois tipos de coisas, mas na maior parte não foi nada com risco de vida. Durante todo o meu tempo como oficial, definitivamente tive que lidar com situações estressantes, mas este incidente levou o prêmio. Houve uma noite em que não recebi qualquer ligação e estava apenas viajando na estrada sem carros e sem luzes da rua. Enquanto dirigia, vi à frente esses refletores laranja que pareciam estar bloqueando a estrada na minha frente. Ao lado desses refletores, havia um carro estacionado sem identificação, com os faróis desligados. Conforme me aproximei, percebi que esses refletores que eu estava vendo eram cones de tráfego. De repente, um homem saiu do carro e lentamente se aproximou de mim. Ele parecia ter cerca de 20 anos e usava um uniforme policial que não era da nossa cidade. Saí do carro para perguntar o que estava acontecendo, e ele se desculpou, dizendo que teve que dar a volta por outro lado. Em tom direto, perguntei qual era o seu nome. Ele respondeu que era o oficial Darrell e que foi designado para fechar a estrada. Imediatamente, comecei a ter suspeitas dele. Mesmo que estivesse de uniforme, ainda não parecia oficial. O que quero dizer é que ele não tinha equipamento ligado, exceto um rádio e um estojo de arma. Quando o confrontei sobre isso, ele alegou que estava mal equipado e que trabalhava para um condado que eu nunca ouvi falar. Isso instantaneamente me deixou desconfiado, pois havia muitas bandeiras vermelhas em sua história. Apesar das luzes piscando vindo de seu veículo sem identificação, eu sabia que havia uma boa chance de ele ser um policial falso. Eventualmente, eu zombei dele e declarei que não era estúpido, então o prendi. No entanto, ele não se mexeu e nem sequer parecia assustado ou culpado. Ele apenas ficou lá olhando para mim com esta expressão em branco no rosto, como se estivesse fazendo algo mundano, como tirar o lixo ou varrer folhas. De repente, ouço o que parece ser um galho estalando atrás de mim. Eu me viro e vejo uma pessoa muito alta usando uma máscara de esqui branca, segurando um machado de fogo. Instantaneamente, saco minha arma e grito para ele largar o machado. Ele não obedece, e é aí que ouço e vejo o movimento vindo ao redor da linha das árvores. Grito para que todos saiam da floresta com as mãos para cima, enquanto ainda estou de olho no cara com um machado. Resumindo a história, cerca de 15 pessoas usando essas máscaras assustadoras emergem da floresta com as mãos para cima. Alguns segundos depois, o policial falso diz para mim, em um tom presunçoso: "Acho que você provavelmente deveria sumir daqui." Sem hesitar, entro no meu carro e dirijo de volta pelo caminho que vim, enquanto falava pelo rádio, pedindo backup. Diria que voltei para a estação de polícia tão rápido que nem me importei com qual era o limite de velocidade. A estação despachou várias unidades para a área em que eu estava. No entanto, como em muitas situações infelizes, quem estava lá desapareceu dentro da floresta. Acabamos recuperando o carro que acabou sendo roubado e houve uma investigação aberta que durou cerca de uma semana antes de ser fechada, porque não conseguimos encontrar mais informações. Ainda não tenho certeza do que foi que encontrei naquela noite, mas acredito que foi uma emboscada destinada a prender desavisadas vítimas. Dado que eu era um policial, tive uma vantagem, e é por isso que eles me deixaram voltar. Isso só serve para mostrar como difícil nosso trabalho pode realmente ser. Alguns meses depois, uma mulher e seu namorado desapareceram exatamente na mesma área. O carro deles foi encontrado, mas eles não estavam lá. A notícia dizia que eles provavelmente se perderam enquanto caminhavam pela floresta, mas sempre me perguntei sobre isso. Será que eles foram vítimas daqueles caras?
Antes de começar minha história, quero ressaltar que isso é algo que alguns podem achar perturbador e triste. Não é uma história tão assustadora, apenas um dos muitos incidentes não muito comuns falados sobre. Dito isso, aqui vai. Isso aconteceu no verão de 2015, quando eu era policial de plantão. Estou na força policial há vários anos e frequentemente tenho que responder a chamadas que preferiria evitar. Isso finalmente me levou a ver e ouvir algumas coisas perturbadoras que nem poderia imaginar. Já lidei com muitas ligações diferentes, variando de ex-namorados abusivos a cenas de crime completas. No entanto, houve uma ligação que nunca esquecerei e foi, na verdade, a ligação que me fez desistir. Como eu disse, era verão e eu tinha acabado de almoçar quando recebi uma ligação de uma operadora da estação. A história se passava em uma casa onde um garoto de 11 anos estava sozinho com seu irmão de 3 anos, que desapareceu porque ele não conseguiu encontrá-lo por horas. Normalmente, chamadas para crianças desaparecidas quase sempre tinham um final feliz, mas esse não foi o caso nesta situação. Eu e meu oficial de treinamento de campo chegamos na casa onde a ligação foi feita e começamos a revistar a casa. Passamos por quartos, verificamos debaixo das camas, em armários e até mesmo fora com nossos cães farejadores. Basicamente, reviramos a casa inteira, mas não conseguimos encontrar o irmão. Depois de uma boa hora de busca, meu oficial de treinamento de campo e eu decidimos que seria melhor esperar, antes de reunir um grupo de busca. Entretanto, enquanto eu caminhava pelo quintal, percebi algo estranho no fundo da piscina. Ao me aproximar, imediatamente retirei meu cinto e mergulhei na água para recuperar o garoto que estávamos procurando. Comecei a realizar a RCP enquanto pedia ao meu oficial para chamar um EMT. No entanto, após alguns minutos, ficou claro que ele estava morto. O irmão estava devastado e eu também comecei a chorar, sabendo que não consegui salvá-lo a tempo. Durante todo o dia, tentamos confortar o irmão e seus pais para ajudá-los a superar isso. Acontece que o garoto estava tentando pegar um brinquedo que caiu na água, resultando nele se esticando demais e caindo na piscina. A parte cruel era que ele tinha acabado de começar aulas de natação com seus pais, o que só aumentou a dor. Na semana seguinte, deixei meu emprego como policial no local, pois simplesmente não conseguia tirar minha mente daquela ligação. Eu sabia que se continuasse, provavelmente receberia mais chamadas como essa no futuro. Era apenas uma questão de tempo. Chamadas envolvendo crianças são as piores, especialmente quando não têm um final feliz. Pelo amor de Deus, por favor, não deixe suas crianças sozinhas em casa, especialmente se você sabe que se distraem facilmente. Espero que você use minha história não apenas como uma lição, mas também como uma mensagem para entender o que os policiais enfrentam. Todos nós temos essa percepção de que os policiais prendem os bandidos e protegem nossas comunidades. Embora tudo isso seja parcialmente verdade, há também as chamadas que nunca são faladas sobre. Aquela ligação que respondi é definitivamente uma delas. Se você é fascinado pelo desconhecido, apaixonado por histórias arrepiantes e anseia por uma dose saudável de mistério em sua vida, você veio ao lugar certo. Nosso canal é um portal para o mundo dos contos sombrios, onde as histórias ganham vida e os segredos mais profundos emergem. Junte-se a nós agora, aperte o botão de inscrição, clique no sininho para receber as notificações e embarque nesta jornada pelo desconhecido. Nós aguardamos por você, corajoso explorador. Prepare-se para se perder nos contos sombrios mais envolventes que você já ouviu.